Eu vou criar um diretório chamado utils e dentro um arquivo dateformat. Por enquanto, não vou colocar nada dentro desse arquivo, porque eu quero te passar o que é esse diretório, para que serve ele. Use o diretório utils para as suas funções utilitárias que são autoimportáveis. Se eu crio uma função dentro do diretório utils, eu não preciso importá-la para utilizar na minha aplicação. Então, é um diretório onde eu vou criar funções que serão autoimportáveis que eu posso utilizar através da minha aplicação. Daí aqui, nesse parágrafo, ele complica um pouquinho. Ele fala que esse diretório é para permitir uma distinção semântica entre as funções dos composables, porque um composable também é uma função. Então, é para permitir uma distinção semântica entre os composables e as funções que eu posso criar aqui no utils. Tá, mas o que é essa distinção semântica? Aqui, no repositório do Nuxt, essa pessoa fez essa pergunta. Ele pegou, tirou um print desse parágrafo e colocou bem aqui. Daí ele fala, não consigo ver a diferença entre os composables e os utils. E embaixo da imagem, que tipo de diferença, de distinção semântica é essa que você mencionou? Você poderia, por favor, descrever? Ninguém respondeu. Ficou no vácuo, totalmente no vácuo. Então eu fui atrás. O que é essa distinção semântica? Primeiro, o que é uma semântica? É a ciência que se dedica ao estudo do significado e à interpretação dos significados das palavras, frases ou expressões dentro de um específico contexto. Por exemplo, se eu falar para você que eu fui no banco hoje. Hoje eu fui no banco e tirei R$10. E depois eu falo, hoje eu fui na praça e sentei no banco. A palavra banco, na primeira frase, é da instituição financeira, que eu fui lá e tirei dinheiro. Já na segunda frase, é o banco da praça, que eu fui lá e sentei. Então você percebeu que tem a mesma palavra, mas só que com significado diferente, dependendo do contexto da frase. Então isso que é uma semântica. Trazendo aqui para o Nuxt, para o utils, a distinção semântica é o seguinte, é da função. Bom, o banco do exemplo que eu dei, aqui nesse caso, é a função. Então, de acordo com o tipo da função, ele vai para o composable ou para o utils. Então, é isso que quer dizer distinção semântica. Dependendo do seu contexto, vai para o composables ou para o utils. Eu fui lá no site do Vue e peguei a documentação do composable. O que é um composable? No contexto de uma aplicação do Vue, um composable é uma função, composable é uma função que se aproveita da Composition API para encapsular e reusar stateful logic. O que é stateful logic? Stateful logic significa lógica com estado, uma função com estado. Calma que eu já chego lá. Quando criamos uma aplicação front-end, nós invariavelmente precisamos reutilizar uma lógica para tarefas comuns, como por exemplo, nós podemos precisar formatar uma data em vários lugares. Então, o que fazemos? Nós extraímos uma função reutilizável para essa finalidade. Esse formatador, essa função, ela encapsula logic stateless. Você percebeu que aqui é stateful e aqui é stateless? E o que é esse stateless? Ele pega o input e imediatamente já retorna um output esperado. Então, nessa distinção semântica, no caso das funções, o que significa? Nesse caso aqui, significa que o stateful logic vai para os composables e o stateless vai para onde? Vai para o utils. E o que é um stateless? Ele recebe o input e imediatamente retorna um output esperado. E o que é um stateful? Perceba que aqui ele está querendo traquear, ele está querendo pegar a posição do mouse, a posição X e a posição Y. Então ele criou um ref, uma propriedade reativa para cada um deles. Então ele quer mudar esse estado. Então o que ele fez? Ele colocou dentro de um composable. O outro exemplo que ele dá, que eu achei muito legal, é quando ele trabalha com o fetch.
Perceba que ele criou essas duas propriedades reativas, onde se pegou os dados com sucesso, coloca no data, que é esse aqui. Se teve erro, coloca no error, que é esse. Daí ele pegou e isso encapsulou e colocou dentro de uma função, colocou dentro do composable, porque ele vai mudar o estado. Percebeu? Ele vai mudar o estado. Já quando eu crio uma função lá dentro do utils, ele vai ter um input, um ou mais inputs, e retorna imediatamente o output esperado. Então, como que eu faço para criar uma função aqui dentro do utils? Export default function, tralalá. Export default function. Aqui eu vou esperar o date. Const new date, date. Peraí, new date igual a new date. Return vai ser new intl datetime format. Deixa eu só dar uma organizada nisso. Eu já gravei uma aula a respeito desse intl, formatando uma data. O link eu vou deixar bem aqui embaixo na descrição, onde eu passei bem em detalhes o que vai nesse segundo parâmetro, nesse objeto. Expliquei bem em detalhes lá, o link está bem aqui embaixo na descrição. Então, o intl aqui, eu estou passando uma instância desse newDate, que está pegando a data por parâmetro. Você percebeu que eu recebi um input e imediatamente já retornei o output. Olha só, imediatamente já retornei o output, um output esperado, que é a formatação da data. Percebeu? Então essa é uma função utilitária. É uma função utilitária. Uma função utilitária. Quando você quer trabalhar mudando o estado, você trabalha com um composable. No caso, ele está mudando o estado desse data e desse erro. E também quando você trabalha fazendo requisições para uma API, você também coloca dentro de um composable. Tá dando para entender a diferença? Eu gosto de diferenciar da seguinte maneira. Quando eu altero o estado, quando eu altero, por exemplo, o estado do data e do erro, quando eu quero alterar o estado do data e do erro, eu coloco dentro de um composable. Já quando eu tenho um input e já retorno um output esperado, não estou fazendo mais nada aqui, mais nada, nada. Retornando um output de acordo com o input, isso aqui é stateless. Entendeu a diferença? E também, claro, quando você for fazer uma requisição lá para uma API, você coloca também dentro do composable. Então essa é a diferença. Isso que significa essa partezinha aqui, ó, distinção semântica, porque eu vou trabalhar com funções em ambos os diretórios, no utils e no composables, mas só que funções onde eu trabalho com estado vai para o composables, sem estado vai para o utils. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar bem aqui, e esse layout que você está vendo foi um aluno aqui do curso que fez, ficou foda pra caramba. O nome do aluno é o Kenny Roger, ficou legal pra cacete, valeu Kenny, ficou legal, muito legal, ficou muito foda. Agora eu vou colocar logo depois aqui do e-mail, vou colocar o created at e vou colocar, vou colocar nessa data essa função utilitária. Eu vou utilizar essa função utilitária lá na data. Eu vou entrar no index aqui do users e perceba o seguinte, eu estou trabalhando com o utable. E agora, como que eu faço? É tranquilaço. Eu vou pegar, vir aqui, fechar o utable. Agora vai ser template. Se eu quero mudar o created at, eu coloco o seguinte, hashtag created at, que é o key, traço data igual row. Eu vou pegar o valor da linha. Agora aqui embaixo vai ser o date format, onde eu passo o row.createdAt. Agora venho, coloco aqui
o created at, onde eu vou colocar o label created. Acho que agora ele funciona. Não funciona não. Vamos lá, de novo, eu vou atualizar. Ele está dando um erro Nuxt Vit Node Module. Nossa, ele está dando um erro aqui absurdo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou parar e vou reiniciar novamente. Agora sim, tá vendo? Mas só que tá pegando em inglês. Tá pegando em inglês porque aqui na função eu tenho que passar o ptbr. ptbr. Tá aqui. E eu tenho que passar também o time zone. Vai ser time zone América São Paulo. Beleza. Tá aqui, ó. Formatado certinho. Então, recapitulando. Funções sem estado, funções utilitárias, vão para onde? Úteis. Funções com estado, onde eu quero alterar o estado, por exemplo, de uma propriedade reativa, eu coloco lá dentro do Composables. Eu também coloco dentro do Composable quando eu estiver fazendo uma requisição para uma API. Gostou da aula? Valeu, um abração e até a próxima.